Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso canal. Na aula de hoje a gente está tratando do Decreto 5.296 de 2004, que fala sobre normas gerais, né, e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Se gostou do vídeo, deixa logo o like aí no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, se inscreva também para ajudar nós a crescer cada vez mais aqui nessa rede de comunicação. Vamos lá ver o que o decreto 5.296 regulamenta. Ele é dos marcos, pessoal, mais importantes aqui do nosso país. Por quê? Porque ele funciona como uma engrenagem que torna toda a acessibilidade uma realidade prática. Ele regulamenta duas leis fundamentais, que é a Lei 10.048 de 2000, que garante o atendimento prioritário, né? E a Lei 10.098 também de 2000, que estabelece as normas gerais de acessibilidade no país. Para que essas leis não ficassem apenas no papel, o decreto ele amarrou a obrigatoriedade de acessibilidade em quatro pilares estratégicos. O primeiro deles está nos projetos arquitetônicos, certo, pessoal? Esses projetos arquitetônicos, a partir destes, qualquer obra ou de destinação pública ou coletiva que deve nascer, ela já tem que ter já tem que estar acessível, né? Sendo a acessibilidade um requisito obrigatório para a aprovação de qualquer projeto. O segundo pilar envolve os transportes e também serviços públicos. Ou seja, ele diz que nenhuma concessão, permissão ou autorização estatal pode ser ortogada sem que as normas de acessibilidade sejam estritamente respeitadas. O terceiro ponto toca na parte financeira, né? Diz que determinando, na verdade, que qualquer convênio, contrato ou empréstimo que utilize recurso público fica condicionado ao cumprimento destas regras. Por fim, o decreto também estabelece que dentre as fiscalizações, né, prevendo expressamente no seu artigo 3º, que o descumprimento de qualquer norma sujeita os responsáveis a sanções administrativas, civis e penais, certo? Em resumo, o decreto ele garante que o dinheiro público, as obras e os serviços do nosso país aderem de mãos dadas com a exclusão, certo? Tem que tudo estar nessa parte da inclusão das pessoas que têm algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, ok? Em relação aqui ao atendimento prioritário, no capítulo 2º do decreto, o que é falado aqui? Ele trata especificamente desse atendimento, né, prioritário. O texto estabelece que órgãos públicos, empresas, prestadoras de serviço público e instituições financeiras, eles são obrigadas a dar prioridades para 6 grupos específicos. O primeiro deles são pessoas com deficiências, certo? Pessoas com deficiências. O segundo deles seria idosos, né, com mais de 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Essas pessoas teriam preferência em filas, por exemplo, né? Para que essa prioridade aconteça de verdade, o decreto exige um tratamento diferenciado, que vai muito além das filas, né? De uma fila separada. Ele impõe a presença de assentos também, tem que ter assentos preferenciais, um mobiliário adequado, intérprete de Libras quando precisar, e pessoal devidamente capacitado para o atendimento, além de garantir também o acesso com cão-guia, que muitas pessoas têm cão-guia, tem que ter o acesso dessas pessoas também. Mas o grande impacto prático está no conceito de atendimento imediato. A lei ela determina que essas pessoas devem ser atendidas antes de qualquer outra, logo após a conclusão do atendimento que já estiver em andamento no caixa ou guichê. Por fim, a acessibilidade ela também deve ser de comunicação, certo? Exigindo que cada órgão disponha de no mínimo um telefone adaptado para o atendimento de pessoas com deficiência auditiva, ok?
Dando continuidade aqui à nossa aula, o artigo 5º do decreto traz uma definição técnica e fundamental. Quem são legalmente as pessoas com deficiência? Bom, o texto divide esse público em 5 categorias específicas, além de conceituar a mobilidade reduzida. A primeira categoria seria da deficiência física, caracterizada pelo comportamento motor, exemplificada por condições como paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, né? Hemiplegia, amputações, paralisia cerebral e nanismo. Já a deficiência auditiva, ela possui um critério estritamente médico, exige que tenha uma perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, medida por audiograma nas frequências de 500 a 3000 Hz. Para a deficiência visual, o decreto ele conceitua cegueira quando tem uma acuidade igual ou menor de 0,05 e baixa visão entre 0,3 e 0,05, com a melhor correção óptica. Ok? Já a deficiência mental ela é definida pelo funcionamento intelectual significativamente inferior à média, certo? Tem que ter, de novo, deficiência mental definida pelo funcionamento intelectual significativamente inferior à média, manifestando obrigatoriamente antes dos 18 anos, associando a limitações em 2 ou mais áreas adaptáveis, certo? Adaptivas, na verdade, como a comunicação ou o autocuidado. Essas duas são as principais limitações, ok? Comunicação, né, e autocuidado. Tem algum tipo de deficiência nessas duas áreas é caracterizada como uma deficiência mental. Quando ocorre a associação de 2 ou mais dessas condições, temos a deficiência múltipla, ok? Ó, deficiência múltipla, associação em 2 ou mais dessas deficiências, ok? Como eu mostrei, tem a física, a auditiva, a visual e a mental. Quando tem 2 ou mais, é a múltipla. Por fim, o decreto também introduz o conceito amplo de mobilidade reduzida, que engloba qualquer pessoa com dificuldade de movimentação, seja ela permanente ou temporária, como uma grávida, por exemplo, alguém engessado, certo? Mesmo que ela não se enquadre em nenhuma das deficiências anteriores, ela está em mobilidade reduzida por um tempo temporário ou permanente. Ok? Conceitos fundamentais de acessibilidade. Chegamos a um ponto aqui central na nossa aula, os conceitos fundamentais de acessibilidade, elencados aqui no artigo 8º. Compreender esses termos é essencial, pois baseiam-se toda a nossa aplicação prática, esses termos aqui. Tá bom? O primeiro conceito é o de acessibilidade. O decreto define como a condição que permite a uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida de utilizar com segurança e autonomia os espaços mobiliários também, transportes, os meios de comunicação, entre outros, com segurança, né? Seguindo aqui as palavras segurança e autonomia tem que estar inclusos, certo? A acessibilidade tem que ter segurança e autonomia na utilização desses espaços, ok? O segredo, tá, pessoal, é você aprender essas duas palavrinhas, tá bom? Na hora da prova vai ter essas duas palavrinhas para você remeter à acessibilidade. O segundo conceito é o desenho universal, que é uma quebra de paradigma na arquitetura e também no design. Em vez de projetar algo comum e depois fazer uma rampa separada para a pessoa com deficiência, o desenho universal propõe o contrário, né? Primeiro você tem que fazer pensando na deficiência para depois fazer o resto, ok? Primeiro tem que pensar na acessibilidade, ok? Desenho universal, primeiro você pensa na acessibilidade, aqui é a concepção de espaços e produtos que atendam simultaneamente todas as pessoas, certo? E por fim, temos aqui
o decreto ele traz o conceito de ajuda técnica, que hoje também conhecemos como tecnologia assistiva, que são os produtos, instrumentos ou tecnologias adaptadas, certo? Como uma cadeira de rodas, um software de leitura de tela, por exemplo, né, que melhora o funcionamento do indivíduo e favorece a sua autonomia no dia a dia, tá bom? Entrando agora no capítulo 4 do decreto, que trata da acessibilidade, arquitetônica e urbanista, trazendo aqui os conceitos que a gente já viu, né? A regra é a seguinte, pessoal, nessa parte aqui. Todo e qualquer projeto arquitetônico e urbanístico, ele deve seguir obrigatoriamente, não esqueça essa palavra, obrigatoriamente, o princípio do desenho universal, utilizando como padrão as normas da ABNT, certo? A ABNT, que é a Agência Nacional de Normas e Técnicas, ela tem uma norma padrão de acessibilidade. Para garantir que isso aconteça, a lei ela mexe diretamente na burocracia das obras por meio de três travas de fiscalização, que são justamente essas três aqui que a gente vai estudar agora, certo? Em relação a essas três travas, a primeira delas é a aprovação dos projetos, ou seja, nenhum órgão público pode licenciar ou emitir o certificado de conclusão de uma obra de destinação pública ou coletiva sem atestar formalmente que as regras de acessibilidade elas foram cumpridas. Primeiro tem que cumprir, né, essas regras de acessibilidade para depois ser aprovado. Okay? Segunda trava ocorre no momento final da construção, onde a concessão ou a própria renovação do alvará de funcionamento, obviamente, e da carta que habilite-se fica estritamente condicionada a essa verificação técnica. Tem que ter uma verificação se realmente está acontecendo o que a lei está pedindo, ok? Por fim, o decreto ele estabelece uma identidade visual para esse espaço. Uma vez que o imóvel ele tenha sua acessibilidade certificada, né, o poder ele poderá, né, exigir a fixação do símbolo internacional de acesso em um local de ampla visibilidade, para mostrar que aquela obra, né, ela é acessível, no que determina a Lei 7.405 de 1985, sim? E assim a lei garante a inclusão dos, dos projetos arquitetônico e urbanístico, certo, pessoal? Avançando aqui para na nossa aula, vamos falar agora sobre as vias, calçadas e mobiliário urbano, presente aqui no decreto entre os artigos 15 e 17, tá bom? Aqui o decreto ele foca na eliminação das barreiras físicas que as pessoas enfrentam todos os dias nas ruas, né? Seja ela nas ruas públicas, nas vias, né? A lei ela impôs três exigências fundamentais. A primeira delas é a construção ou adaptação obrigatória das calçadas para permitir a circulação segura de pedestre. Segundo, vem a eliminação aqui dos degraus nas travessias, né? O que deve ser feito por meio de rebaixamentos nas calçadas com rampas acessíveis ou alternativamente, né, pela elevação da própria via para criar uma travessia em nível apropriado para a movimentação, ok? E o terceiro ponto aqui seria justamente a instalação de pisos, né, pisos táteis, dividido entre o direcional, ok? Que guia o caminho diretamente para onde a pessoa vai passar, como mostra aqui na figura, certo? Esses pisos táteis é muito importante para quem quer seguir naquela rua de forma correta, beleza? Que avisa sobre os obstáculos ou mudança na direção, beleza? Além dessas calçadas, o decreto também é, faz a regra lá do semáforo, né? Que o semáforo ele tem que conter, né, mecanismos sonoros de guia para deficiências visuais no cruzamento, onde o fluxo de veículos ele
acontece, certo? Tem que ter a parte do semáforo sonoro. No mesmo sentido, cabines também telefônicas e terminais de autoatendimento bancário ou serviços, né, que precisam ser acessíveis para cadeirantes e pessoas com deficiência sensorial, eles possam ter esse tipo de acesso, né? Para fechar, a legislação ela também estabelece uma cota fixa para a comunicação urbana. No mínimo, 2% dos telefones de uso público de uma localidade, elas devem estar totalmente adaptados para as pessoas com deficiências auditivas e também para cadeirantes, um mínimo de 2%. Esse quantitativo cai muito em provas de concurso, certo? Os telefones públicos ou de uso público adaptado tem que ter um 2% para deficientes, tanto com deficiência auditiva, como também cadeirantes, certo? Voltando aqui para a parte das edificações, elencada do artigo 18 a 22, traz algumas regras essenciais para as edificações, né, separando as obrigações de acordo com a finalidade do imóvel e estabelecimento e estabelecendo também prazos rígidos para as adaptações. A primeira categoria são os prédios de uso público, como os órgãos estatais. O que devem garantir, pessoal, esses órgãos estatais? No mínimo, tem que ter um acesso ao interior totalmente livre de barreiras físicas, integrando todas as dependências internas do edifício. Para os prédios que já existiam, né, na época da publicação do decreto, foi dado o prazo de 3 meses para a adequação, beleza? Já nas edificações de uso coletivo, como os condomínios, certo? As residências multifamiliares, a lei ela exige a acessibilidade integral em todas as áreas comuns, o que inclui piscinas, salões de festa, estacionamento, quadras, né? Independentemente do tipo de prédio de uso público, exige estruturas obrigatórias, certo? Os sanitários também têm que ser acessíveis, por exemplo, deve ter no mínimo uma cabine adaptada por sexo em cada pavimento do prédio. Também tem o prazo, né, de adaptação de 30 meses, caso não tinha, né, antes do decreto. Da mesma forma, os balcões de atendimento e bilheteria, eles devem reservar pelo menos uma parte da superfície em altura adequada para o atendimento de cadeirantes, certo? E uma regra que o decreto estende explicitamente também para as urnas eleitorais. As urnas eleitorais também têm que ter uma parte acessível para quem tem deficiência, ok? Para fechar, a lei também resolve a questão da circulação vertical e horizontal de forma categórica. Qualquer desnível encontrado na circulação interna ou externa, ele deve ser obrigatoriamente transposto por uma rampa ou por um equipamento eletromecânico como elevadores ou plataformas elevatórias, certo? Para facilitar a movimentação de quem tem algum tipo de deficiência, certo, pessoal? Ou seja, tudo que vinha antes do decreto precisa, o decreto tem um tempo, né, para essas estruturas como eu posso dizer, se comportar de uma forma para atender, né, a necessidade de quem tem deficiência. E depois do decreto, eles colocam logo um padrão para essas estruturas já ter essas modificações, ok? Vamos agora entrar na parte de teatros, cinemas e auditórios, que estão elencados aqui no artigo 23 do nosso decreto. A legislação ela se preocupa tanto com a segurança e a inclusão do público quanto o dos próprios profissionais do espetáculo. Do ponto de vista da infraestrutura, duas regras são fundamentais. Primeiro, é obrigatório a existência de rotas de fugas e saídas de emergência totalmente acessível para evacuação segura em casos de algum sinistro. Sinistro é alguma coisa que aconteceu de errado, né, algum problema, e essas pessoas vão ter que sair nas saídas de emergência. Por isso que essa saída de emergência tem que estar acessível a todas as pessoas, inclusive aquelas que possuem deficiência, certo? O segundo ponto é que a acessibilidade ela não pode parar na plateia, certo? As áreas dos artistas, como os camarins, né?
também devem ser acessíveis para permitir o trabalho dos profissionais com deficiência. Além disso, quando esses estabelecimentos utilizarem o financiamento público, o decreto exige a implementação de meios eletrônicos para legendarem de forma oculta, né? Por exemplo, colocar Libras, algum intérprete de Libras, né? Para fazer a interpretação do que está sendo dito no espetáculo, certo? Ou também audiodescrição para mostrar o que está tá sendo mostrado, né, no espetáculo. E no que diz respeito à bilheteria e aos ingressos, o texto estabelece prazos comerciais estratégicos para a venda dos espaços reservados às pessoas com deficiência. Para eventos em geral, esses assentos eles ficam garantidos e reservados em até 24 horas antes do espetáculo, ou seja, 24 horas antes do evento, tem que ter essa reserva para pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Esse prazo ele sobe para 72 horas em locais com capacidade superior a 10 mil pessoas, ok? E nos cinemas, por sua vez, a reserva ela deve ser mantida até 30 minutos antes do início da sessão. Caso não seja vendido nesses prazos, os ingressos podem ser liberados ao público geral, certo? São 30 minutos antes. Ah, não vendeu em 30 minutos. Aí é ofertado ao público geral. Por fim, o decreto traz um direito financeiro importantíssimo, o benefício da meia entrada para pessoas que possuem algum tipo de deficiência, né? E também os assentos reservados para esse tipo de pessoa, certo? Tem a meia entrada para PCDs e não está restrita apenas aos espaços reservados, certo? A meia entrada para PCDs. Por exemplo, a pessoa for um PCD e não precisa de um local que é reservado, dependendo da sua deficiência, ele pode ter a meia entrada e sentar, por exemplo, numa poltrona normal, ok? Tem isso também na nossa legislação. A meia entrada é garantida, mesmo se não tiver aquele percentual de reserva, certo? Para quem tem algum tipo de deficiência, ok? Entrando aqui na parte do artigo 25, né? Que fala sobre os estacionamentos e os estabelecimentos de ensino, certo? Nos estacionamentos, o artigo 25 ele exige a reserva mínima de 2% das vagas para veículos que transportem pessoas com deficiência, seja ela física ou visual, garantindo sempre ao menos uma vaga, certo? Se não tiver esses 2%, tem que ter pelo menos uma vaga. Essas vagas devem ficar próximas à entrada principal e aos elevadores para facilitar o caminho, né? O uso indevido desses espaços é considerado infração de trânsito pelo Código Brasileiro, né, de Trânsito, ok? E nas escolas e faculdades, o artigo 24 determina que as salas de aulas, bibliotecas, laboratórios e áreas de lazer sejam 100% acessíveis. Vocês devem ter visto, né, que muitas universidades colocaram até aqueles pisos táteis para ajudar na locomoção dos alunos, né? Para para isso tudo funcionar, né, a instituição deve comprovar a acessibilidade arquitetônica, de comunicação, né, as pessoas têm que se comunicar de acordo com a deficiência do aluno, né, oferta de ajudas técnicas, ok? E para os prédios que já existiam, né, antes do decreto, o prazo de adequação é de 30 meses para a rede pública e 48 meses para a rede privada, ok? Só entrando aqui no capítulo 5, o decreto ele estabelece que as regras de acessibilidade nos transportes coletivos determina que esse sistema ele seja considerado acessível quando todos os elementos, ou seja, os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada e as vias, esses elementos eles forem concebidos de forma integrada, certo? Seguindo o princípio do desenho universal. Esse nome aqui, desenho universal, quer dizer que todo mundo tem que ter acesso, seja ele o rodoviário, metroviário, aquático ou aéreo, ok? Em relação ao rodoviário, ele engloba as esferas urbana, metropolitana, intermunicipal e interestadual. O metroviário é voltado mais para trens, metrôs urbanos e também metropolitanos.
No caso do aquático, cobre o deslocamento por rios, lagos, mar, enfim, qualquer veículo que está desembarcando em águas, né? E o aéreo aplica-se tanto às aeronaves quanto aos equipamentos utilizados para embarque e desembarque seguro dos passageiros. Todos esses equipamentos aí têm que ser de forma universal para todos, inclusive as pessoas que são deficientes consigam usar. Aqui, como exemplo aqui está o metroviário, né? Que é um metrô que ele tem que ser acessível a quem é cadeirante. Tem que ter uma portinha exclusiva aqui para eles, tá bom? Continuando aqui, vamos falar agora dos artigos 38 ao 44, que estabelece o cronograma de fixação de prazos nos transportes para acessibilidade sensível e o papel do tipo de gravidade, tá bom? O que acontece aqui, pessoal? Esse cronograma ele foi dividido em 4 marcos temporais progressivos. O primeiro dele, né, aconteceu de 12 meses para a criação de normas técnicas de acessibilidade para veículos rodoviários e aquaviários, certo? Que é o marco temporal, para 12 meses, prazo de 12 meses depois do decreto, todo mundo se enquadrar no que o decreto estava pedindo, certo? O segundo exigiu que em até 24 meses todos os novos veículos rodoviários fabricados já fossem obrigatoriamente acessíveis. Ele tem um prazo, né? Porque antes não tinha isso, antes do decreto não tinha. Aí o decreto colocou os prazos para as novas concessionárias, né? Se adequar a esse desenho universal, permitindo que pessoas que portam algum tipo de deficiência consigam, né, ter autonomia nesses equipamentos, ok? O terceiro estendeu essa obrigação de fabricação acessível para os setores aquático, né, metroviário e aéreo, no prazo de 36 meses. Por fim, o decreto estabeleceu um prazo máximo de 120 meses ou até 10 anos para toda a frota rodoviária e metroviária do país estivesse totalmente acessível. Antes não tinha essa preocupação, depois do decreto o pessoal começou a se preocupar mais com a acessibilidade. Até hoje tem esse problema da acessibilidade, muitas vezes um carro, né, estaciona na vaga que era para um deficiente, isso aí tem multas, né, a legislação é bem específica quanto a isso, certo? E é também fundamental destacar que a substituição da frota rodoviária antiga, na verdade, a frota rodoviária antiga, aconteça de forma gradual. Normalmente ela vai ser adaptada, ok? E também diz que os prazos eles sejam respeitados, né? Os prazos fixados sejam respeitados nos contratos de concessão e permissão vigente, enquanto o transporte metroviário ele for obrigado a adotar um plano de adaptação contínuo, certo? Com ações saneadoras que atualizem no mínimo 8% da sua estrutura por ano, certo? Ele disse aqui no decreto. Aqui foi no momento que o decreto foi publicado para todos as fabricantes elas consigam, né, adequar seus equipamentos também para pessoas que portem deficiência, beleza? Em relação ao acesso à informação e à comunicação, por exemplo, no capítulo 6, vamos aqui entender melhor, né, o ambiente digital, ok? O decreto ele determinou a acessibilidade obrigatórias nos portais e sites da administração pública para atender pessoas com deficiência visual, fixando um prazo rígido de 12 meses após a publicação para essa adaptação, certo? Todos os sites públicos têm que ter um tipo de tecnologia assistível, que o pessoal chama, né? Para melhor atender às necessidades de pessoas que tenham deficiência, certo? E ele deu o prazo rígido de 12 meses após a publicação do decreto. O texto também vai além e mexe no bolso do setor privado. Sites privados de interesse público também precisam ser acessíveis se quiserem receber algum tipo de financiamento público. Olha só, mexendo no bolso, o pessoal faz logo essas mudanças, né? E na área da telecomunicação, o artigo 49 estabeleceu 3 frentes: a criação de centrais de intermediação telefônica em tempo integral para quem fosse portador não, para quem fosse deficiente, né? Tem
algum tipo de deficiência, ok? No caso, deficiência auditiva, e possam se comunicar por telefone, certo? Entre eles também pode ter o SMS entre operadoras, concorrente, certo? E não pode cobrar mais por esse serviço. E para que tudo isso funcione, na prática, o decreto também deu o prazo de 6 meses para que a Anatel regulasse todas essas regras técnicas. A Anatel tem 6 meses após a publicação do decreto para regulamentar. O decreto mexeu muito em muitas áreas para facilitar a integração das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Entrando aqui no artigo 52 ao 57, que trata da acessibilidade na televisão e mídia, o decreto ele garante que os meios de comunicação de massa cheguem a todos os cidadãos através de 3 recursos fundamentais de acessibilidade. O primeiro deles é a legenda oculta, que exige um circuito de decodificação obrigatória instalado em aparelhos de TV para que as pessoas com deficiência auditiva elas possam ler o que está sendo dito na programação, certo? O segundo recurso é a janela de Libras, que insere um intérprete de língua brasileira de sinais na tela, sendo obrigatório em programas de televisão e principalmente em pronunciamentos oficiais. Quando tem um pronunciamento oficial, sempre tem alguém falando em Libras para facilitar a comunicação, certo? Um prazo também curto de apenas 6 meses para a adequação dos pronunciamentos do presidente da República, principalmente. O terceiro elemento é a audiodescrição, adaptados pelo canal secundário de áudio, o SAP, certo? Que descreve narrativamente as cenas, expressões e também as imagens para o público que tem deficiência visual. Para amarrar tudo isso, né, para o futuro, o decreto também determinou que o próprio projeto de desenvolvimento da TV digital no Brasil deveria complementar obrigatoriamente esses três sistemas de acesso, certo? Que a gente acabou de ver, certo? Tem que ter obrigatoriamente. Não esqueça, porque pode cair uma questão assim. Pode ter facultativamente? Não, é obrigatoriamente os 3 sistemas de acesso à informação, esses 3 que a gente viu, ok? Vamos agora avançando aqui para o artigo 58 do decreto, que aborda a acessibilidade em bulas, seja ela tem bulas que pode ser manuais também, ok? Estabelece um prazo de 6 meses, o decreto estabelece um prazo de 6 meses após a publicação da documentação que as novas obrigações entrem em vigor no mercado. A partir desse marco, né, 2 grandes frentes industriais passam a ser fiscalizadas. A primeira delas é a indústria farmacêutica, né, que ficou obrigada a disponibilizar bulas de medicamentos em formato magnético, braille ou com fonte ampliada, certo? A segunda frente recai sobre os fabricantes de produtos eletrônicos, exigindo o fornecimento de manuais de instrução nesse mesmo formato, certo? Tem que ter em braille, uma fonte ampliada também. É também fundamental destacar um detalhe que costuma ser cobrado em avaliações. Olha só, essas entregas, certo? Não é automática na linha de produção para todas as caixas, mas deve ser obrigatoriamente garantida pela empresa mediante a solicitação do consumidor que tenha algum tipo de deficiência visual. Olha só, as indústrias farmacêuticas e as fabricações de eletrônicos são 2 empresas que produzem muito, certo? Isso aqui não é obrigatório de antemão ser entregue. Tem que ser mediante, né, a solicitação do consumidor que tenha deficiência visual. Elas têm que ter pronto, certo? A pessoa chegou lá e disse: eu tenho uma deficiência visual, posso pegar um remédio, ler uma bula, por exemplo, em braille? Aí eles têm que disponibilizar. Ela tem que estar guardado, basicamente, para quando uma pessoa que possui algum tipo de deficiência possa requisitar e essa empresa já fornecer de antemão, ok? Só chegamos aqui no capítulo 7, que vai regulamentar as ajudas técnicas, definindo-as como produtos, equipamentos ou tecnologias adaptadas que melhoram a funcionalidade e o
favorecimento da autonomia pessoal do indivíduo. Um detalhe jurídico muito importante e cobrado em provas está no artigo 61, certo? Que é o parágrafo 2º do artigo 61, que classifica expressamente os cães-guias como uma modalidade de ajuda técnica. Para essas tecnologias cheguem ao mercado com segurança, o decreto ele estabelece 4 diretrizes de gestão. Okay? São essas 4 aqui. A primeira delas é a certificação, determinando que os produtos passem pelo crivo dos órgãos competentes, com a participação obrigatória de entidades representativas das pessoas com deficiência. A segunda foca em pesquisa e desenvolvimento, prevendo parcerias estratégicas com universidades e centros de pesquisas, para fomentar a produção nacional desses componentes. A terceira envolve os incentivos fiscais, né, orientando o Poder Executivo a avaliar a redução ou isenção de tributos, tanto para a fabricação nacional quanto para as importações dessas tecnologias. Por fim, para coordenar essas ações, o decreto cria o Comitê de Ajustes, certo? Comitê de Ajustes Técnicas, instituído pela Secretaria de Desenvolvimento dos Direitos Humanos e supervisionado pelo CORD, né? Que são serviços não remunerados, ok? São considerados como serviço público relevante não remunerados, ok? Avançando aqui para a parte da habitação de interesses sociais e bens culturais previstos aqui entre o artigo 28 a 30. Aqui, pessoal, o interesse social e culturais, seja eles imóveis, eles trazem soluções para conciliar a inclusão, né, moradia popular e também o patrimônio histórico. No campo da habitação e interesse social, a legislação ela impõe que todos os projetos habitacionais populares nasçam com livres barreiras arquitetônicas, ok? Para garantir isso, o texto determina que as unidades totalmente acessíveis fiquem localizadas no piso térreo, certo? Quem vai comprar algum imóvel que tem algum tipo de deficiência tem que ser no piso térreo para o quê? Facilitar a locomoção até a sua área, obviamente. Certo? Se for muito longe, vai ser difícil demais, vai ser muito custoso e muito trabalhoso para quem possui algum tipo de deficiência. Dos demais andares dos edifícios, os apartamentos eles devem ser entregues acessíveis ou pelo menos adaptáveis para futuras modificações, ok? Além disso, todas as áreas de uso comum, seja piscinas, praças, parques, elas precisam seguir rigorosamente as normas da ABNT. E o projeto estrutural ele deve prever desde o início o espaço para a instalação de um elevador adaptado. Quando tratamos aqui dos bens culturais, certo? Com os prédios históricos, os monumentos tombados, o decreto ele estabelece que as soluções para eliminar barreiras físicas devem seguir as diretrizes pela norma 01, né, do IFAM. Okay? A lei também reconhece que certas estruturas antigas possuem limitações físicas intransponíveis. Por isso, em casos excepcionais, como bens tombados ou assentamentos subnormais, né, eles admitem a adoção de faixa de circulação com largura menor do que o padrão geral da ABNT. No entanto, para que essa exceção seja aceita, ela deve ser rigorosamente justificada por meio de um estatuto técnico especializado que comprove a impossibilidade de cumprir com a regra geral sem destruir o patrimônio, ok? Vamos agora falar agora sobre o Programa Nacional de Acessibilidade, previsto aqui no capítulo 8, né? Esse programa, ele trata-se de um plano, né, estratégico do governo para coordenar e tirar todas essas políticas do papel, sendo liderado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por meio da CORD, né? O que o grande trunfo desse programa é que ele não fica apenas na teoria, pois ele deve ser obrigatoriamente integrado, né, aos planos plurianuais e aos orçamentos anuais do governo para garantir recursos financeiros reais. Para atingir seus objetivos, o programa atua em 5 frentes principais, que são essas daqui, que a gente vai ver agora.
A primeira delas é a capacitação, beleza? Capacitação que apoia e promove a especialização de profissionais em acessibilidade e ajudas técnicas. A segunda envolve a legislação, beleza? A legislação ela foca no acompanhamento e no aperfeiçoamento contínuo das leis e normas técnicas em vigor. A terceira frente trabalha com diagnósticos, atuando na cooperação com os estados, municípios e Distrito Federal para realizar estudos que mapeiem a real situação da acessibilidade no país. A quarta linha de atuação é a divulgação, que utiliza campanhas educativas, concursos nacionais e publicações para conscientizar a sociedade. Por fim, o programa estabelece estudos e propostas para a criação e a normatização do Selo Nacional de Acessibilidade, servindo como uma certificação oficial para identificar e premiar os ambientes e serviços totalmente inclusivos no Brasil, ok? Dito isso, vamos aqui ver os pontos que caem mais na sua prova, que é como se fosse uma revisão que cai mais em prova. Primeiramente, sobre a deficiência auditiva, não esqueça de 41 decibéis ou mais, que é para perda bilateral, e nessas frequências de Hertz. Se for uma banca que gosta muito de cobrar número, está aqui essa frequência de Hertz, de 500 mil, 2.000 até 3.000 Hertz. Para a deficiência visual, pessoal, lembrando que cegueira é a acuidade igual ou menor que 0,05, né? E a baixa visão entre 0,05 e 0,3, que é o campo de que é igual ao menor 60%. Beleza? Para a vaga de PCD, não esqueça do mínimo de 2% das vagas de estacionamento, certo? Ou pelo menos uma, segurando pelo menos uma vaga. Cão-guia é considerado ajuda técnica, certo? Considerado pelo decreto uma ajuda técnica. E a entrada também é garantida mediante a apresentação da carteira de vacina atualizada do cão, certo? Não esqueçam disso também, que cai muito em prova. A mobilidade reduzida é um conceito mais amplo, não esqueça do conceito mais amplo de deficiência. Ela abrange qualquer dificuldade de locomoção, mesmo temporária. Por exemplo, se eu sofreu um acidente e está em possibilidade de andar, então isso aqui é como se fosse uma mobilidade reduzida. Ele fica sendo como deficiência temporária, certo? Não esqueça também dessa parte. E para finalizar, temos aqui a tabela de prazo do decreto, que é muito importante que vocês vejam pelo menos um dia antes da sua prova, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com um amigo seu que está estudando essa legislação e vamos resolver questões, tá bom? Agora resolver questões do decreto 5.296 de 2004. Lembrando que o material está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem quiser adquirir material com questão, além do PDF com os slides que acabamos de ver da aula, tá bom? Vamos lá, primeira questão. Considere as disposições preliminares sobre a sujeição e o acompanhamento dos requisitos de acessibilidade e atendimento prioritário estabelecido na legislação federal à luz da norma respectiva. É correto afirmar que a aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos afasta o cumprimento das regras de acessibilidade. Pelo contrário, pessoal, ele não afasta, ele tem que cumprir, né, a regra de acessibilidade. A já está incorreta. Letra B. A concessão do aval da União na obtenção de empréstimo e financiamento internacionais por entes privados dispensa o cumprimento das disposições normativas da acessibilidade. Errado, pessoal. Também tem que cumprir o que tem na norma, certo, pessoal? Além de ser privado, também tem que cumprir. A gente vê, é público e privado. Ok? Letra C. As sanções decorrentes da inobservância das normas legais limitam-se estritamente às esferas administrativa e civil, vedada a aplicação de sanções penais. Não. Tanto a esfera administrativa, a civil e a penal são independentes, certo? E todas ocorrem sanções, certo? Nas três esferas, ok? Então, letra C também está incorreta. Letra D. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência possui legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para o cumprimento dos requisitos normativos, prerrogativas que não se estendem aos conselhos municipais. Se estende sim, todos, é amplo, né?
A lei abrange amplamente até os conselhos municipais, então a letra D também está incorreta. Letra E. A outorga de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza submete-se ao cumprimento das disposições regulamentares sempre que houver interação com a matéria. Exatamente. Letra E está corretíssima e é o nosso gabarito da primeira questão. Aqui os comentários de cada alternativa, né? E a literalidade do artigo 2º, parágrafo 2, né? Inciso 2, na verdade. Combinado com o caput do mesmo artigo, que é o caput do artigo 2º. Então, letra E já é a primeira alternativa correta da primeira questão. Vamos lá para a segunda questão. Para os fins da aplicação das garantias de acessibilidade e atendimento prioritário, o regulamento estabelece parâmetro específico para o enquadramento nas categorias de deficiência. De acordo com os critérios objetivos fixados, configura deficiência visual. A baixa visão, caracterizada pela acuidade visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho, com a melhor correção óptica, que é baixa visão. Baixa visão é o quê? Não é a cegueira, né? Baixa visão é entre 0,3 e 0,5. Essa menor que 0,5 já é a perda total, certo? Então a baixa visão está correta, né? No melhor olho, com a melhor correção óptica. Então a letra A já é o nosso gabarito da segunda questão, ok? Aí aqui ele diz a da auditiva, mental, a física e a visual. Ele faz o comparativo. Questões de concurso costuma trabalhar dessa forma aqui, tá bom? Então a letra A já é o nosso gabarito da segunda questão. E aqui está o erro das outras. Lembrando que o material está na descrição, vai ter muita questão para você treinar. É muito interessante você também olhar os erros de cada outra questão, onde está errado, tá bom? Porque na hora da prova você tem que ver onde está o erro e sair da questão, certo? Não marcar aquela que tem um erro. Você já grifa e diz, tá errado por causa disso, entendeu? Para você ter mais certeza na hora de marcar a questão correta. Vamos lá para a terceira questão. A terceira questão, eu peço para vocês comentarem qual é o gabarito dessa daqui. Determinado cidadão comparece a uma agência bancária para realizar uma operação financeira de rotina. À luz das regras que disciplinam os benefícios e as condições para o acesso e atendimento prioritário, assinale a alternativa correta. Alternativa A. As pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida gozam de prioridade no atendimento, benefício que não alcança as lactantes e pessoas com criança de colo, por falta de previsão legal expressa. E aí, pessoal, será que é essa? Letra B. O acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras deve observar as normas da ABNT, mesmo que estas eventualmente conflitem com as leis de segurança bancária. Letra C. A pessoa com mobilidade reduzida é aquela que, enquadrando-se obrigatoriamente no conceito da pessoa portadora de deficiência, experimenta dificuldade de movimentação estritamente permanente. Letra D. O atendimento prioritário deve ser dispensado obrigatoriamente pelos órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, pelas empresas prestadoras de serviço público e pelas instituições financeiras. Letra E. A prioridade conferida a idosos para atendimento preferencial nas instituições financeiras tem como limite a idade, a faixa igual ou superior a 65 anos. E aí, pessoal, qual alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com um amigo que está estudando para esse concurso que tenha esse decreto, tá bom? Ao todo, pessoal, temos aqui quantas questões? São mais de 40 questões, certo? São mais de 40 questões. São 45 questões ao todo, tá bom? Para vocês treinarem. É muito importante você treinar antes da prova para chegar bem afiado, tá bom? E com isso a gente encerra a aula de hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo.